Era inverno do ano passado e eu estava dirigindo pela rodovia à noite, nos subúrbios de uma grande área metropolitana. Havia muitos carros ao redor, mas era por volta da meia-noite e estava nevando. Vi um carro estacionado no acostamento da rodovia com um homem parado ao lado, claramente precisando de ajuda. Eu o vi enquanto dirigia, mas como era tarde da noite e estava frio, pensei em pegar a próxima saída e ver se ele ainda precisava de ajuda. Quando cheguei, era um homem de classe trabalhadora de meia-idade parado fora de sua caminhonete. Ele usava um macacão azul, era magro e estava ficando um pouco calvo. Transmitia o que só posso descrever como uma vibração estranha, mas não consegui identificar o motivo. Foi um daqueles pressentimentos raros de que algo estava errado, mas não sabia exatamente por quê. Ele disse que estava tendo problemas com o carro e vinha de um lugar que ficava a cerca de 2 horas da cidade. Ele me disse que o alternador estava quebrado e que a bateria precisava de um impulso. Eu já tive um carro com um alternador quebrado e sei que, quando a bateria acaba, é preciso acelerá-lo por um tempo para fazer as coisas funcionarem novamente. Eu disse a ele que não havia problema e me compadeci. Notei um tipo de objeto metálico escondido em sua mão. Não tenho ideia do que era. O vi por um breve momento e percebi que não era uma faca, mas era de metal e um pouco mais curto que o comprimento de sua mão, e ele claramente tentava escondê-lo de mim. Tudo aconteceu tão rápido e imediatamente fiquei em alerta máximo. Vi por uma fração de segundo enquanto ele se aproximava dos cabos para conectar na minha bateria, e imediatamente dei um passo para trás para colocar alguma distância entre nós, e disse a ele que poderia conectar a bateria enquanto eu esperava no carro. O tempo todo, eu estava em modo de sobrevivência, preparando-me para bloquear um ataque se ele avançasse contra mim. Ele não fez isso, e começou a conectar os cabos à minha bateria. Enquanto eu estava sentado no meu carro, comecei a me perguntar se estava imaginando coisas. Enquanto ele conectava a bateria, e ambos esperávamos que ela carregasse, talvez fosse apenas um objeto que estava junto com os cabos, e ele o tinha na mão. Talvez eu tenha interpretado mal a situação como perigosa. Depois de alguns minutos, ele foi ligar o carro, gritou que não funcionava e voltou para o meu carro, esperando na frente do meu. Após alguns minutos de espera, ele colocou a cabeça de volta sob o capô do meu carro para mexer nos cabos enquanto eu o observava atentamente, para garantir que ele não se aproximasse da janela do carro, porque ainda estava assustado. Ele gritou algumas coisas sobre como não estava funcionando e pediu que eu fosse dar uma olhada. Eu abri um pouco a janela e casualmente disse que não se preocupasse, que provavelmente levaria algum tempo. Felizmente eu podia ver minha bateria no escuro. Havia um espaço sob o capô e ele estava apoiado no meu carro através do para-brisa, diretamente na minha frente. Eu o via mexer nos cabos e o ouvi gritar novamente que não funcionava e me chamar para sair. Vi-o deslizar o objeto metálico que tinha antes e tocá-lo no terminal da minha bateria, fazendo com que saíssem faíscas do ponto de contato. Ele começou a gritar e deu um salto para trás. Imediatamente saí do meu carro e disse que algo tinha surgido e que eu precisava ir embora. Honestamente, não me lembro muito do que ele estava tentando dizer quando o interrompi, nem do que exatamente eu disse. Só lembro de dizer que precisava sair de lá, sem tirar os olhos dele por um segundo. Não me lembro como os cabos se desconectaram da minha bateria, se fui eu que os tirei ou se já estavam fora. Mas fechei o capô, pulei no meu carro e saí. Ainda não tenho ideia do que ele estava tentando fazer, mas sei com certeza que o que vi ele fazer não tinha nada a ver com o que ele dizia que ia fazer. Quando o deixei lá, fui praticamente me beliscando, tentando entender o que acabara de acontecer, e não consigo enfatizar o suficiente que o cara simplesmente emitia as vibrações mais estranhas. Talvez ele estivesse planejando tentar destruir minha bateria para que eu ficasse preso lá, mas até hoje me pergunto se encontrei algum tipo de assassino em massa que planejava sequestrar alguém à beira da rodovia quando parasse para ajudar. Quem sabe?
De qualquer forma, foi muito estranho e me assustou. Eu só queria me afastar daquele cara o mais rápido possível. Ainda desejo ter anotado a placa ou algo para dar à polícia, mas naquele momento a única coisa que passou pela minha mente foi sair daquela situação o mais rápido que fosse humanamente possível. Tinha 16 anos e tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Eu tinha um trabalho de meio período, então consegui comprar um carro. Era um carro muito velho e bastante pouco confiável, mas eu era o único do meu grupo de amigos que tinha um carro, então sempre era o motorista. Bem, uma noite depois do trabalho me ofereci para levar uma amiga para casa porque começou a nevar. Ela morava a cerca de 20 minutos da cidade. Eu nunca tinha estado lá antes, mas pensei que poderia encontrar o caminho. Eram todos caminhos de terra bastante escuros no interior, e isso foi antes da era dos smartphones se tornar comum. Deixei minha amiga em casa e tinha certeza de que poderia encontrar o caminho de volta para a estrada. Claro que acabei me perdendo. Eu tinha um celular comum, mas o sinal era absolutamente péssimo. Parei ao lado da estrada tentando lembrar as curvas que fiz quando ouvi a porta de um carro se abrir. Olhei e vi um cara estranho tentando entrar. Ele tinha surgido do nada, de um campo ao lado de onde estacionei. Eu me assustei e saí rapidamente. Alguns dias depois, no trabalho, minha amiga, a quem eu tinha deixado em casa, me disse que um senhor e sua esposa foram assassinados por alguém que invadiu sua casa de campo na região. Isso me assustou muito, mas nunca contei a ninguém porque não acreditariam em mim. O cara acabou sendo preso na mesma noite em que eu escapei daquele encontro aterrorizante. Acontece que o homem que tentou entrar no meu carro era um fugitivo da justiça conhecido por assaltar pessoas sozinhas em estradas pouco movimentadas. Durante dias, não consegui parar de pensar no perigo que evitei por pouco. A imagem daquele homem surgindo das sombras me perseguia toda vez que eu fechava os olhos. Com o tempo, o medo começou a diminuir, embora eu nunca tenha esquecido aquela noite. Decidi usar minha experiência como um lembrete de quão imprevisível o mundo pode ser e de como é crucial estar sempre alerta. Embora às vezes eu me pergunte o que teria acontecido se não tivesse reagido tão rápido, sou grato por ter conseguido escapar a tempo. Desde então, toda vez que passo por estradas desertas ou volto para casa tarde da noite, tranco todas as portas e janelas do meu carro, vigilante e sempre lembrando daquela noite fria de inverno que poderia ter mudado minha vida para sempre. Conduzia uma velha caminhonete na universidade e depois das aulas dirigia para casa, que ficava a cerca de meia hora de distância. Cheguei, entrei, e quando estava me trocando para sair de novo, o alarme do carro tocou. Saí correndo e descobri a porta do carro aberta, sem o rádio e os alto-falantes. Fiquei pensando em como esse cara trabalhou tão rápido. Denunciei a polícia e, depois de algumas semanas, encontraram o ladrão e pediram que eu fosse à delegacia. Na delegacia me fizeram algumas perguntas e o oficial me disse que eu tinha que ouvir algo do ladrão. Quando o enfrentei, ele me disse que conseguiu entrar no meu carro no estacionamento perto da minha escola e que cheguei inesperadamente. Então ele se escondeu e deitou no porta-malas. Então dirigi para casa com um passageiro desconhecido o tempo todo. Quando cheguei em casa e tranquei o carro, ele tirou os itens e, quando abriu a porta, foi quando o alarme tocou. A melhor parte foi o que aconteceu na delegacia, porque um grupo de policiais estava esperando para ver minha reação. Ele disse que estava assustado porque era apenas um ladrão de carros comum. Sua preocupação era que eu o levasse muito longe e ele não pudesse voltar para casa, já que era apenas um ladrão. Quando ele abriu a porta e acionou o alarme, entrou em pânico e deixou alguns de seus pertences, que foram usados pela polícia para identificá-lo. De qualquer forma, espero nunca mais vê-lo. Isso aconteceu há cerca de 7 anos, quando eu trabalhava em um emprego que ficava a cerca de 45 minutos de distância em um dia bom. Tínhamos que viajar por pequenas estradas rurais para chegar a essa cidade rural isolada, mas o salário era bom e os benefícios valiam a pena para mim.
Todas as noites, no caminho de casa, eu passava pela rua principal da cidade até um cruzamento e virava à direita para voltar. Naquela noite, dirigi até esse cruzamento e esperei o semáforo abrir quando, de repente e inesperadamente, ouvi uma batida na janela do lado do passageiro. Virei para ver dois homens me olhando através da janela do carro, ambos um pouco desleixados. O motorista parecia muito bravo. Perguntando o que estava acontecendo, abaixei a janela e o motorista nem me deixou falar. Por que você me cortou lá atrás? Eu estava confusa, pois não tinha visto outro carro quando saí. Ele parecia ainda mais bravo com minha negativa. Sim, você fez isso na Turnpike Lane, quase colidimos. Eu não passei pela Turnpike Lane. Desci pela área de estacionamento no topo da rua e virei de outra rua. Deve ter sido alguém com um carro semelhante, já que meu carro tem uma cor muito distintiva, mas eu vi alguns parecidos por aí. Você é um mentiroso, não acredito em você. Nesse ponto, ele estava ficando cada vez mais vermelho e seu amigo interveio. Por que você está tão nervosa se não foi você? Porque seu amigo parece muito bravo e eu tenho um transtorno de ansiedade. Além disso, vocês dois homens estão atrapalhando uma jovem. Nesse ponto, havia uma buzina atrás de mim. Estávamos atrapalhando o tráfego. Saí ignorando um rugido dele. No entanto, enquanto eu dirigia, ouvi novamente a mesma buzina prolongada atrás de mim e o vi me seguindo pelo espelho. Ele deve ter entrado na minha pista para me seguir. Comecei a ficar muito assustada enquanto me seguiam em direção a uma estrada principal, me perguntando o que deveria fazer. Um semáforo ficou vermelho à minha frente e eu desacelerei em pânico, rapidamente trancando minhas portas por precaução. A próxima coisa que soube foi que ele estava batendo na porta do meu carro tentando abri-la. Não me lembro de nada disso, mas depois descobri que ele tinha uma espécie de martelo nas mãos e quebrou a janela do meu carro e tentou me puxar para fora. Saí do carro, ele me agarrou pelos cabelos e me deu um soco. Quando comecei a resistir, acho que ele deve ter me nocauteado, porque a próxima coisa que soube foi que um casal estava medindo meu pulso e tentando estancar o sangramento de um corte na minha cabeça. Aparentemente, esse casal o viu passar ao meu lado, quase colidindo com o semáforo. No final, ele foi preso. Ele se declarou inocente no tribunal e tive que testemunhar. As imagens de CCTV provaram que eu não era a motorista que quase colidiu com ele. Ele ainda está na prisão por causa da raiva na estrada e de um caso de identidade equivocada. Isso aconteceu há cerca de 12 anos. A família do meu marido tem uma casa na montanha em outro estado. Uma vez que saímos da estrada com pedágio, pegamos uma única estrada rural que sobe uma montanha e desce do outro lado. Nossa casa fica a cerca de meia hora de viagem por essa estrada sinuosa. Na parte do meio do topo, a estrada é mais sinuosa e a palavra devagar está escrita em letras gigantes no asfalto. Pegamos essa estrada talvez 6 a 10 vezes por ano, indo e voltando. Eu já tinha estado na casa dezenas de vezes naquela época e nunca aconteceu nada durante a viagem, até essa vez. Meu marido estava dirigindo, eu estava no banco do passageiro e não havia outras pessoas no carro. Estava tocando uma música do Billy Joel nos alto-falantes do carro, acho que era Uptown Girl. Não há recepção de rádio em nenhum lugar perto dessa montanha remota. À medida que nos aproximávamos da área onde está escrito devagar no asfalto, ouvimos a voz de um homem. Não era Billy Joel. Não saía dos alto-falantes do carro e dizia com uma voz profunda e assustadora, mais devagar. Essa frase não estava na música. Meu marido e eu nos olhamos como quem diz, meu Deus, você ouviu isso? Não fazemos ideia de onde veio. Não havia casas nem nada desse lado da montanha e não cruzamos com nenhum outro carro na descida. Mas rimos disso e mencionamos de vez em quando subimos a montanha e vemos a palavra devagar no asfalto. Nunca mais aconteceu nos centenas de viagens que fizemos desde aquela noite. Isso aconteceu há 2 anos quando minha filha autista tinha problemas para dormir à noite. Ela tinha 1 ano e meio na época, e colocá-la no assento do carro e dar uma volta
Era a única maneira de fazê-la dormir profundamente. Eu morava com meus pais em um bairro agradável. Então, uma noite, enquanto dirigia, minha filha finalmente adormeceu. Eram 9 da noite e eu estava com fome. Decidi deixá-la dormir mais profundamente para poder movê-la e consegui algo para comer em um drive-thru. Parei em uma rua lateral perto do restaurante para comer. Estava terminando e olhei para trás para ver minha filha quando, de repente, alguns faróis super brilhantes pararam atrás de mim, bem próximos. Acenei me desculpando, assumindo que quem quer que fosse estava tentando estacionar na casa em frente à qual eu estava. Saí e comecei a seguir pela rua. Depois de algumas quadras e ao virar a esquina, vi as luzes novamente. Não era grande coisa. Esta é uma rua lateral pouco movimentada e as pessoas passam por aqui o tempo todo. Só que esta pessoa estava me seguindo muito de perto, como se eu não estivesse andando rápido o suficiente. Irritado, mudei de faixa para sair do caminho e assim que o fiz me seguiram. Nesse ponto, percebi que o carro era o mesmo sedã que tinha parado atrás de mim na última rua, mas agora estavam tão próximos que não consegui ver a marca do carro e os faróis altos estavam acesos. Então não conseguia ver nada atrás de mim. Me amaldiçoei por não ter prestado mais atenção ao carro antes. Não queria ficar paranoico, então tomei algumas ruas laterais desnecessárias e passei pelo meu bairro apenas para que essa pessoa continuasse atrás de mim. Curva após curva e mudança de faixa após mudança de faixa. Entrei em pânico e liguei para o meu pai. Sabia que deveria ter chamado a polícia, mas tinha 21 anos e fiz a primeira coisa que me veio à cabeça. Ele estava no trabalho, a meia hora de distância, tinha uma recepção ruim e decidiu me ligar do telefone fixo do trabalho. Estava falando no celular com o departamento do xerife do nosso bairro e me disseram para dirigir até a delegacia. Tinham se passado cerca de 40 minutos desde que a pessoa começou a me seguir e estava cada vez mais próxima. Estava passando por sinais e fazendo curvas, tentando chamar a atenção de alguém. Então dirigi até a delegacia. Não havia ninguém lá, nem um carro, nem uma patrulha, ninguém no escritório do departamento, nem carros no pequeno estacionamento. E queriam que eu entrasse no estacionamento e esperasse um oficial. Estava sozinha com minha filha de 1 ano e meio agora inquieta no banco de trás, e só havia uma entrada e saída no estacionamento. Não entrei na delegacia e disse ao meu pai que informasse ao oficial que não havia ninguém lá. Vi um carro do xerife no semáforo à frente e comecei a buzinar e piscar as luzes enquanto ele cruzava o cruzamento. Eu também estava dirigindo, mas ele ou não notou ou ignorou. Já havia se passado pouco mais de 1 hora, e a pessoa havia batido na traseira do meu carro 4 vezes. Finalmente, vi outro carro do xerife e simplesmente buzinei. Acho que ele percebeu porque fez um retorno e voltou na nossa direção. Quando o fez, o carro atrás de mim desapareceu no centro comercial do outro lado da rua, e o oficial me seguiu. Eles me mandaram voltar para a delegacia, e finalmente fiquei esperando tanto tempo que entrei e tranquei a porta do meu carro 3 vezes porque estava aterrorizada. O escritório não tinha ninguém, exceto um telefone de emergência na mesa, que só me conectava a outra extensão. Para encurtar a história, me fizeram sentir louca e disseram que nunca encontraram o carro e que tudo o que podiam fazer era registrar um depoimento, já que, tecnicamente, nada havia acontecido. Se ofereceram para nos acompanhar, a mim e a minha filha, até em casa, apenas para sair assim que estacionei, enquanto eu levava minha filha adormecida para dentro, tremendo tanto que não conseguia abrir a porta. Corri escada acima para o quarto da minha mãe. Ela estava tomando analgésicos após um procedimento cirúrgico, então estava dormindo. Sacudia para acordá-la, soluçando, e contei o que aconteceu. Demorei 2 dias para voltar a dormir à noite, e até hoje me recuso a fazer viagens noturnas com minha filha. Tinha 19 anos e estava dirigindo para casa depois do trabalho, já tarde da noite desde um bar e grill. Minha viagem para casa era de aproximadamente 14 milhas e cerca de meia hora. Notei um carro azul logo depois de sair, já que era tarde,
Talvez entre meia-noite e 1 da manhã, e só havia esse carro por perto. Não havia polícia nem ninguém. Vi um homem comum com barba nele. Ele me seguiu até minha casa pelas estradas principais e eu entrei no meu subúrbio e eles também entraram. Isso me intrigou e comecei a dirigir em círculos para não levá-los até minha casa. Eles me seguiram por todas as ruas laterais, claramente saindo do caminho para me seguir no meio da noite. Foi quando comecei a pensar entre lutar ou fugir. Se me parassem, eu explicaria ao policial o que estava acontecendo e ficaria feliz em ir para a delegacia, onde seria seguro. Nós éramos os únicos carros na estrada e depois de algumas manobras, eu os perdi. Ou pelo menos pensei que sim. Para ter certeza, continuei dirigindo até ficar completamente no escuro. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, e depois de 1 minuto os vi virando na minha direção. Deixei minhas luzes apagadas e dirigi sem respeitar as leis para escapar deles. Não havia sinais de parada nem limites de velocidade em uma área urbana. Sinceramente, foi uma loucura. Por sorte, dirigi até a casa de um amigo que estava dando uma pequena festa, então sabia que estava seguro. Nunca saberei quem eram, nem por que fizeram isso, nem o que teria acontecido se eu os tivesse levado para casa. Graças a Deus, sou um bom motorista e já vi filmes de espiões suficientes para provavelmente salvar minha vida naquela noite. Este verão, minha filha de 17 anos estava trabalhando à noite. Era pouco depois da meia-noite quando saí para buscá-la e, ao sair, notei um silêncio inquietante. Não se ouviam rãs, insetos, nada. Fiquei lá esperando ouvir algo de novo, mas tive a horrível sensação de que algo estava me observando. Entrei no carro, sacudi os sentimentos estranhos e liguei o rádio bem alto para me distrair enquanto começava a dirigir. Avancei pela estrada com as luzes acesas, pois há muitos servos na área. Virei à direita e depois em outra estrada. Ao virar, meus faróis vislumbraram algo negro que rapidamente pulou da estrada para o lado de uma colina íngreme no lado oposto. Naquele momento senti medo e foi difícil passar por essa área. Durante o resto do caminho continuei tentando racionalizar o que acabara de ver. Era um cervo, algum animal, talvez um extraterrestre? As possibilidades eram infinitas, mas eu nunca tinha visto algo assim. Quando chegamos em casa, os sons da vida noturna haviam retornado e estavam prosperando. Não havia nenhuma sensação estranha de que algo estava à espreita por perto. Passaram-se algumas semanas e conversei com uma vizinha que morava a 10 minutos de distância, já que vivemos nas áreas rurais. Ela disse que algumas coisas estranhas estavam acontecendo por lá. Pensei que talvez ela estivesse se referindo a um ladrão ou a coiotes por perto, mas então ela disse: "Você pode pensar que estou louca, mas..." Ela continuou contando como ficava silencioso à noite com mais frequência e que haviam visto algumas figuras escuras, e não era só ela, mas também algumas outras pessoas que moravam perto. Então contei a ela minha terrível experiência daquela noite e disse que era difícil explicar exatamente o que eu tinha visto, porque nunca tinha visto nada parecido. Ela me perguntou se parecia um dementador de Harry Potter. "Oh, meu Deus, sim", eu disse. Ela contou que sua cunhada estava de visita e saiu depois que escureceu para ir para casa, dirigindo perto da área onde fica minha casa. Minha vizinha recebeu uma ligação da cunhada que gritava e chorava histericamente. Eles dirigiram até onde ela estava, e ela estava com tanto medo que não conseguia abrir a porta do carro. Finalmente, ela conseguiu dizer que havia visto algo preto agachado na estrada. Ela diminuiu a velocidade e foi cautelosa, mas essa figura escura se levantou e pulou na árvore mais próxima, subindo tão rápido que desapareceu. Ela ficou em choque e tiveram que levá-la para casa. Nunca mais aconteceu, e não ouvi nenhuma outra história dos meus outros vizinhos. Sempre serei cautelosa quando tudo fica em silêncio em uma quente noite de verão. Com quem posso compartilhar isso, além de alguns vizinhos próximos que também viram essa misteriosa figura escura? Se eu contasse a qualquer outra pessoa, achariam que estou louca.
Os invernos costumam ser silenciosos aqui, e espero que, seja lá o que for essa coisa, ela tenha se mudado, ou pelo menos esteja hibernando durante todo o inverno. Tenho uma doença crônica e uma manhã tinha uma consulta médica, algo habitual para mim. Quando estava voltando para casa, peguei a saída da rodovia que precisava e, ao virar à esquerda, notei luzes piscando e uma sirene atrás de mim. A estrada tinha apenas uma faixa por um curto período, mas depois se abria uma faixa para virar à esquerda em um semáforo. Foi então que precisei parar atrás de uma caminhonete. O caminhão de bombeiros também virou à esquerda, seguindo a mesma direção que eu. Depois que passaram, virei e comecei a descer por aquela estrada. No entanto, a caminhonete à minha frente estava a apenas 15 mph por alguma razão, então reduzi a velocidade. Não havia nenhuma faixa para ultrapassar, apenas uma faixa no meio da estrada para virar. Não podia contorná-lo. Chegamos a uma estrada onde todos estavam freando de repente, e ele se deteve, bloqueando-a perpendicularmente. Achei isso estranho, mas talvez fosse alguém que se perdeu e não sabia para onde ir. Quando passei, ele buzinou para mim. Não tenho certeza do porquê, pois não estava sendo agressivo nem nada. Não pensei mais nisso, achei misterioso e continuei dirigindo. Ele saiu logo depois de eu passar e começou a me seguir com as luzes piscando novamente. Bastante estranho, mas tudo bem. Então, algo aconteceu que me deixou em alerta e nervoso. Ele começou a se aproximar rapidamente do meu carro por trás, desacelerava e depois acelerava novamente, quase batendo no meu carro. Depois buzinava e ligava as luzes, repetindo o processo várias vezes. Eu me sentia inseguro nesse ponto, então toquei os freios, mas isso só piorou. Ele buzinou mais e se aproximou do meu carro 4 vezes no caminho. Havia uma rotatória e precisei virar à esquerda. Acontece que ele também ia para a esquerda. No entanto, a estrada tinha apenas 2 faixas em vez de uma. Então fiquei na faixa da esquerda enquanto nosso complexo de apartamentos ficava a apenas meia milha da estrada. Eu estava atrás de um caminhão que ia mais devagar, mas estava tudo bem, esperando que o cara atrás de mim simplesmente me ultrapassasse e me deixasse em paz. Ele mudou para a faixa da direita, então pensei que ele iria me deixar em paz. Mas depois viu que eu tinha ligado as luzes de seta para virar à esquerda. Então imediatamente ele pisou nos freios, voltou para trás de mim e virou para me seguir. Nesse momento eu estava realmente assustado. Sabia que se parasse, ele bloquearia a entrada e também não queria que ele descobrisse onde eu morava. Desliguei as luzes de seta e continuei em frente por um tempo na estrada. Ele se aproximou do meu carro, buzinou e gritou. Fiquei paralisado de medo, então apenas olhei para frente sem olhar para ele. Depois de 1 minuto, que parecia 1 hora, ele acelerou e correu à frente de mim na caminhonete. Consegui chegar à estrada e dar a volta para ir para casa. No entanto, mesmo depois de chegar em casa, fiquei com medo de que ele descobrisse onde eu morava e fizesse algo com o carro da minha noiva que eu estava dirigindo na época. Felizmente isso não aconteceu e eu estava a salvo. Tenho estado muito alerta com as pessoas que estão atrás de mim, paranoico de que alguém mais me siga. Sim, sei que as chances lógicas de isso acontecer são pequenas, mas a ansiedade não ouve a lógica. Então, não vamos nos encontrar novamente com um motorista louco na estrada. Quando era mais jovem, além de ser impressor, fazia coletas e entregas na loja. Um dia, desci ao depósito perto das docas para pegar um pouco de papel que estava prestes a tirar quando notei que um caminhão estava prestes a sair também. Então pensei em deixá-lo sair primeiro porque não queria ser atropelado em um caminho de cascalho. Saí atrás dele segundos depois, quando o reboque se soltou do caminhão. Agora, tenho este enorme objeto descontrolado vindo na minha direção. Felizmente, a fiação que conecta as luzes se manteve e se rompeu um pouco, balançando e caindo de lado. Saí e ajudei a direcionar o tráfego que vinha na direção contrária. Disse ao motorista que nunca tinha visto algo assim antes, e ele falou como se não fosse nada. Isso acontece de vez em quando, é assim mesmo. Simplesmente não gostei. Agora,
Não fico mais atrás de semi-reboques e sempre mudo de faixa se puder. Algumas pessoas pensam que sou louco, mas acho que é melhor estar seguro do que esmagado. Alguns anos atrás, meu irmão e eu dirigimos durante a noite por 15 horas através de 3 províncias do Canadá para nos encontrarmos com nossos pais e outra família na casa da nossa avó. Era verão e estava chovendo e inundando muitas estradas naquele ano, então tivemos que sair da rota principal. Pegamos a rodovia do Canadá e seguimos por algumas estradas mais rurais que normalmente não dirigiríamos nessa viagem. No meio de Saskatchewan, por volta das 2 da madrugada, estávamos em uma estrada chamada Lewis Rail Trail. Notamos que não havia ninguém por perto, então esperávamos que as estradas não estivessem fechadas ou redirecionadas. Ambos notamos que parecia que a estrada estava totalmente deserta, mas também não era a estrada principal, então pensamos que talvez fosse por isso que não havia mais ninguém por perto. Enquanto avançávamos, comecei a notar vários cervos mortos ao lado da estrada, e lembro-me de ter dito algo sobre esperar não atropelar um. De repente, estávamos em um trecho da estrada por uns bons 10 minutos sólidos, onde ambos os lados da estrada estavam absolutamente cobertos por montes de cervos mortos, empilhados uns sobre os outros, esmagados com os olhos abertos brilhando nos faróis, claramente mortos pela forma como estavam empilhados e torcidos com os pescoços para trás. Algumas pernas no ar, e ninguém no meio da estrada. Embora nenhum deles estivesse salpicado como se tivessem sido atropelados por veículos, não havia sangue nem nada. Os centenas de cadáveres de cervos mortos intactos alinhados e empilhados uns sobre os outros em ambos os lados da estrada. Lembro-me de simplesmente olhar para eles e para o outro lado da estrada, e um de nós dizia algo sobre estar entre paredes de cervos mortos. Soava totalmente desordenado, mas meu irmão também se lembra de sentir que estávamos bem em poucos dias ou algo assim. Percebemos que deveríamos ter ficado realmente assustados, mas lembro-me de simplesmente olhá-los, ver seus olhos brilhando e pensar algo como se todos estivessem me olhando, me perguntando por que havia tantos, me perguntando por que não havia mais ninguém por perto, mas na verdade, simplesmente não dizíamos nada e dirigimos sem pensar por vários minutos. Não foi até que outros veículos e semi-reboques passaram por nós novamente que, de certa forma, nos recuperamos e dissemos que estava realmente em mau estado. Tenho tirado fotos de tudo quando viajo. Nuvens aleatórias, vacas e campos, meus pés no painel, mas não pensei nem por um segundo em tirar uma fotografia dessa estranha estrada ladeada de cervos mortos de ambos os lados, porque não acho que estava pensando seriamente. Meu irmão e eu falamos sobre isso com frequência agora. Nos incomoda porque ambos lembramos o quão estranho era, mas contar isso a outras pessoas nunca parece justificar o absurdo. Não acho que as pessoas acreditem que aconteceu, mas ambos testemunhamos isso e sentimos o mesmo. Apenas uma pequena história adicional. Esta trata mais sobre vingança do que sobre algo realmente horrível, mas acho que você vai gostar de qualquer maneira. Eu costumava trabalhar para uma grande agência estatal e depois de 5 anos, me tornei um gerente intermediário. Meu escritório ficava na torre de escritórios no centro da cidade e o estacionamento era escasso, mas os gerentes intermediários e superiores conseguiam vagas reservadas no estacionamento do edifício. Isso era uma grande vantagem, já que é um estado complicado, e nos dias em que o estacionamento da torre estava cheio, você tinha que estacionar em um estacionamento privado a cerca de 1 milha de distância. Um dia, tive que fazer alguns recados, e cheguei ao estacionamento um pouco mais tarde do que o habitual. Quando cheguei lá, o letreiro dizia que estava cheio, mas eu tinha uma placa que me permitia entrar de qualquer maneira e dirigi até meu lugar reservado. Havia um homem na porta tentando entrar, apesar do letreiro dizer que estava cheio. Quando percebi que ele não tinha uma placa, recuei um pouco e buzinei para avisá-lo que ele poderia recuar. Isso o enfureceu. Ele saiu do carro, me encarou e disse algumas palavras grosseiras enquanto recuava para sair do lugar. Aproximei-me da porta
e ele gritou mais algumas palavras sobre quão estúpida eu era e que não sabia ler que o estacionamento estava cheio. Eu o ignorei e assumi que era apenas um cara que estava lá para uma reunião em uma das dezenas de agências do nosso prédio e estacionei meu carro. Cheguei à minha mesa e recebi um e-mail do RH dizendo que um dos altos diretores estava doente e eu precisava cobrir algumas entrevistas. As entrevistas em nossa agência começam com um grupo de possíveis funcionários trabalhando juntos em um pequeno projeto, e em seguida, os candidatos se sentam individualmente diante de um painel. Entrei na sala onde todos os candidatos estavam sentados e o vi lá, o idiota do estacionamento. Estava no meu carro, então ele não me viu bem, mas eu sabia exatamente como ele era. Os candidatos se apresentaram e começaram a trabalhar em seu pequeno projeto. O idiota do estacionamento estava tentando controlar todo o processo, mas eles completaram com sucesso o projeto como equipe. O painel pediu que todos os candidatos se sentassem no corredor enquanto discutíamos e os chamaríamos individualmente quando estivéssemos prontos. Todos saíram da sala. Contei aos meus colegas de trabalho sobre minhas interações com o idiota do estacionamento e eles morreram de rir. Chamamos ele primeiro e começamos a fazer perguntas básicas de trabalho. De resto, ele era um candidato forte, mas estava muito cheio de si mesmo. O resto do painel foi primeiro e finalmente foi a minha vez. Como você reage sob estresse? Eu lido bem, sou uma pessoa muito equilibrada. Todos ficam um pouco nervosos em algum momento. Não é o meu caso. Eu estou ótimo. Então você nunca faz nada como sair do seu carro e gritar com um estranho? Nos encontramos em um silêncio. Ou insultá-los e gritar que aprendam a ler? É quando todos vemos o sangue sair do rosto dele. Você percebe que este trabalho o coloca diante da mídia com frequência e sempre há alguém observando? Você percebe que, se trabalhasse aqui, suas ações não apenas se refletiriam em você, mas também refletiriam em seu chefe, no departamento como um todo e no governo estadual? Você acha que, se estivesse no meu lugar, contrataria alguém que se comportasse tão grosseiramente quanto você? Ele abaixou a cabeça envergonhado. Acho que você pode não estar preparado para este cargo. Isso não significa necessariamente que você seja uma má pessoa, mas talvez não esteja pronto para este trabalho. Ele ficou desinflado. Realmente acho que foi a primeira vez que alguém o responsabilizou por todas as suas ações. Ele não conseguiu o emprego, mas alguns anos depois o vi trabalhando para outra agência e, segundo todos os relatos, parecia que ele havia aprendido. Em 2007, a emoção e a aventura se entrelaçaram na minha vida enquanto cursava meu terceiro ano na universidade. Meus amigos e eu decidimos nos aventurar em umas férias de primavera que prometiam ser memoráveis. Myrtle Beach foi nosso destino escolhido. No entanto, nossas contas bancárias estavam mais para o lado escasso e os voos estavam fora do nosso orçamento estudantil. Então, qual foi nossa brilhante solução? Dirigir. Sim. Decidimos que seria muito mais econômico dirigir de nossa escola em New Hampshire até Myrtle Beach, compartilhando os gastos do combustível entre todos. Imagine esta cena. 5 jovens entusiasmados, todos nós apertados no veículo do meu amigo, com as janelas abertas e a música a todo volume enquanto nos aventurávamos. Desde as piadas e risadas intermináveis até as paradas nos postos de comida de estrada, cada momento ficou gravado em nossa memória. Houve momentos em que nos sentíamos como se estivéssemos em um filme de comédia, com situações cômicas e anedotas que ainda lembramos com carinho até hoje. Mas nem tudo foi diversão e risadas. Dirigir por 17 horas seguidas também teve seus desafios. Houve momentos de cansaço e tédio, quando a paisagem parecia se repetir uma e outra vez, e apenas a promessa das praias de Myrtle Beach mantinha nosso espírito vivo. Enquanto nos aproximávamos de nosso destino em Myrtle Beach, Carolina do Sul, passamos por uma pequena cidade chamada Fair Bluff, na Carolina do Norte. Era cedo de manhã,
e o sol mal começava a iluminar a paisagem que se estendia diante de nós. No entanto, o que nos chamou a atenção não foi a luz do sol, mas a atmosfera sombria que parecia envolver essa cidade. Fair Bluff se apresentou para nós como um lugar que tinha testemunhado tempos melhores. A devastação do furacão Matthew, que havia atingido a região apenas um ano antes, ainda era evidente em cada esquina. Os edifícios danificados, as ruas desertas e os restos do que uma vez foi uma comunidade próspera deixaram uma impressão duradoura em nossas mentes. Dirigíamos lentamente pelas ruas, incapazes de desviar o olhar da cena diante de nós. Cada esquina parecia contar uma história de perda e resiliência. Sentíamos-nos sobrecarregados pela magnitude da destruição e, ao mesmo tempo, inspirados pela força e determinação das pessoas que chamavam Fair Bluff de lar. A lembrança desse momento se reproduz na minha mente como um filme em câmera lenta. Cada detalhe, cada imagem está gravada na minha memória de forma indelével. Foi um lembrete poderoso da fragilidade da vida humana e da importância da solidariedade e do apoio mútuo em tempos de adversidade. À medida que deixávamos Fair Bluff para trás e continuávamos nossa jornada para Myrtle Beach, levávamos conosco não apenas a imagem da devastação que testemunhamos, mas também um renovado sentido de gratidão pela segurança e estabilidade em nossas próprias vidas. Esse breve encontro com a realidade de Fair Bluff nos ensinou uma lição inestimável sobre a força do espírito humano e a capacidade de recuperação diante da adversidade. Além disso, sou de Nova York e fui para a universidade em New Hampshire. Então não me dei conta do fato de que a Carolina do Norte era o lar de abutres. Enquanto dirigíamos lentamente, vimos um animal grande e velho que não pudemos distinguir sendo devorado por abutres. E depois, encontramos mais 3 bem ao lado da estrada, o que definitivamente contribuiu para o fator assustador, mas todos estavam imóveis. Continuamos dirigindo e finalmente encontramos um carro funerário, o que parece normal, mas este carro funerário estava parado ao lado da estrada, e não havia nada ao redor por boas 2 ou 3 milhas, exceto campos abertos e casas abandonadas em decomposição. 2 homens estavam literalmente carregando um caixão bem ao lado da estrada. Não havia uma funerária por milhas, então, claro, todos estávamos questionando, mas no final estávamos ansiosos para sair de lá. Nesse ponto, o estranho de tudo atingiu um ponto crítico quando passamos por uma cruz literalmente queimada bem longe no campo, mas era enorme, e a vimos claramente. Deve ter sido de madeira com pelo menos 10 pés de altura, e estava parcialmente queimada, ainda presa no chão. Nesse ponto, simplesmente fomos embora. Estávamos felizes em ver a placa de boas-vindas da próxima cidade. Deixamos para lá e fomos nos divertir nas férias de primavera. No caminho de volta, no entanto, começou a nevar, e enquanto passávamos por Fair Bluff novamente, desta vez estava tudo escuro, sem uma única luz, exceto nossos faróis. O carro estava deslizando como um louco e a gasolina estava perigosamente baixa. Saímos de lá, mas senti um medo genuíno tanto na primeira vez quanto ainda mais na segunda vez que passei por lá. E nunca mais me verá rodando por lá.